Queridos, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 6, nessa série de mensagens sobre organize a sua vida, ponha em ordem a sua vida, parafraseando o texto que Deus usou o profeta Isaías para falar com Ezequias em Isaías 38. O Senhor disse através de Isaías: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Na verdade, essa palavra é: mais cedo ou mais tarde, todos nós morreremos, a não ser que Jesus tenha voltado e nos arrebate, nos leve para o céu. Mas se não, se no relógio do Pai Celestial, Jesus for voltar daqui muitos anos, e eu precisar completar 100, 110 anos, fazer o aniversário de 100 anos, já pensou? Mas é certo que morreremos. Não logo, tomara que não seja logo, né? Tomara que você dure muito. Tomara que você dure muito. Diga amém. Para viver o propósito de Deus na terra. Esse é o sentido de viver. Cumprir o propósito de Deus. Amar o Senhor. Amar o próximo. Cuidar da sua vida e da sua família. É o propósito de Deus. Então queremos parafrasear isso dizendo: ponha em ordem a sua vida. E para colocar em ordem a sua vida, você precisa organizar a proteção da sua vida. Porque quando você vai morar num lugar, você quer um lugar seguro. Você não vai morar numa casa sem porta. Não, deixa sem porta aí, eu vou morar aqui alguns meses e depois eu coloco as portas. Não! Você coloca proteção. A sua vida não pode estar sem proteção. Seu coração não pode estar sem proteção. E nós falamos na primeira semana sobre você organizar a sua vida no sentido de organizar o seu altar, seu relacionamento com Deus. Depois falamos sobre você organizar as prioridades, para você saber o que fazer antes, o que fazer depois. Depois nós falamos de você organizar suas emoções, porque senão suas emoções podem atrapalhar você no processo, podem sabotar você. Nós somos seres emocionais. Ter emoção é muito bom, mas você não pode permitir que as emoções governem você. E hoje a gente vai falar sobre organize a proteção da sua vida. E nós vamos ler o texto de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 6. Neemias diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 6. Assim reedificamos o muro, e todo o muro se completou até a metade da sua altura, pois o coração do povo se inclinava a trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas se começavam a tapar, iraram-se muito, coligaram-se todos para virem atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Porém nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: desfalecem as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podemos edificar o muro. Os nossos inimigos também disseram: antes que saibam e que vejam qualquer coisa, entraremos no meio deles e os mataremos e poremos fim à obra. Então os judeus que habitavam perto deles vieram e 10 vezes nos disseram: eles nos atacarão de todos os lugares onde moram. Pelo que pus guardas por detrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares descobertos. Dispus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo:
não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Ouvindo os nossos inimigos que estávamos informados e que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra, enquanto a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que edificavam o muro. Os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta. Assim edificavam. Mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Então eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Vamos orar, irmãos. Pai, te agradecemos pela tua palavra. E acreditamos, Senhor, que precisamos colocar muros de proteção. Precisamos organizar a nossa defesa, para que não sejamos alvo fácil do diabo. Porque, Senhor, nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra os poderes tenebrosos do mal nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Por isso, Pai, nos dê visão espiritual, nos dê sabedoria, discernimento, para edificar a nossa vida, a nossa casa, no sentido de protegermos aquilo que o Senhor nos deu, nos confiou para cuidar. Ajude-nos, Senhor, a protegermos e guardarmos o nosso coração, guardarmos a nossa vida, Pai. Nós pedimos a tua bênção, Paizinho. Ministra o nosso coração nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Ninguém quer estar num lugar vulnerável. Ninguém quer estar num lugar onde você esteja à mercê, sem proteção, sem segurança. Então quem é responsável por essa organização somos nós, eu e você. Precisamos proteger, nós precisamos organizar isso, para que a nossa vida realmente esteja protegida pelo Senhor. Precisamos fazer aquilo que nos cabe, porque o Senhor diz lá no Antigo Testamento: olha, se alguém fizer uma casa e na parte de cima não colocar um parapeito, uma proteção, e alguém cair de lá, o sangue da pessoa que caiu será cobrado do dono da casa, porque ele não foi prudente, ele não colocou a cerca de proteção. E precisa haver na nossa vida, irmãos, uma cerca de proteção. Se eu não me engano, lá em Zacarias está escrito: o Senhor diz assim: eu serei como um muro de fogo em volta deles, protegendo-os. Muro de fogo, já pensou? Quem pode ultrapassar um muro de fogo para fazer mal a alguém que está do outro lado? Agora, lá em Tiago e em Pedro, está escrito que o diabo ruge. 1 Pedro capítulo 5, o diabo ruge como leão buscando quem possa tragar. Se a minha proteção não estiver no lugar certo, o diabo pode encontrar uma brecha para atacar. Aí a Bíblia diz: resisti-lhes firmes, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você precisa fazer o que é preciso para que a proteção esteja no lugar certo. Nós podemos citar muitas coisas que precisamos ter cuidado para que tenhamos a proteção de Deus, mas eu quero falar sobre esse texto e quero citar algumas coisas práticas da nossa vida
pelas quais nós precisamos ter cuidado para nos proteger. Neemias, eu não sei se você está ligado no contexto de Neemias. Neemias veio depois, quando alguns regressam da Babilônia para Jerusalém, e Esdras, que é o livro anterior, e cronologicamente eles estão na ordem certa. Esdras veio primeiro, e ele repara o altar do templo, ele reconstrói o templo. Depois Neemias vem, porque Deus incomoda o coração dele, e ele volta da Babilônia para Jerusalém. Ele vai para reconstruir os muros da cidade, para que o templo tivesse a proteção certa. No templo haviam coisas preciosas, haviam escudos de ouro, haviam coisas preciosas, que o rei lá na Babilônia tinha devolvido os tesouros da casa do Senhor. E Esdras reconstruiu o templo. Agora Neemias vem, e aquele templo estava vulnerável e sujeito a um ataque a qualquer momento. E Neemias então é convocado por Deus para reconstruir os muros da cidade. Irmãos, existem coisas que Deus coloca em nosso coração que não é do nada. Hoje as pessoas usam muito essa expressão, né? Do nada aconteceu isso. Sempre a gente ouve essa palavra. João Lucas quando diz: pai, eu estava ali, pai, e do nada aconteceu isso. Do nada, essa expressão do nada. Irmãos, tem coisas que não é do nada, é do céu. Não é do nada, é do céu. Eu estava assim distraído, e de repente, do nada não, do céu veio um pensamento, uma coisa que Deus ministrou a você, e você precisa ficar atento a isso. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei, e ele estava servindo o vinho do rei. E ele ouviu falar de algumas pessoas que chegou de Jerusalém. Sabe quando as pessoas viajam e quando chega e você quer saber notícia do lugar? Hoje quase não tem isso, né? Essa geração não sabe mais o que é receber notícia. Porque hoje tem WhatsApp, tem conversa por videochamada, você já sabe como é que está lá. Está chovendo aí, e na hora que começa a chover a pessoa pode ligar e mostrar: está chovendo. Mas naquela época era por mensagens escritas ou mensagens levadas por pessoas, mensagens orais. E quando chegam pessoas de Jerusalém na Babilônia, a viagem demorava certamente mais de 2 meses. A viagem era muito longa. Quando chega alguém e conta para Neemias como estava a cidade estava com os muros destruídos, não havia proteção, não tinha segurança. Se eles plantassem algo para o alimento deles, os inimigos poderiam entrar a qualquer momento e saquear o fruto da colheita. Qualquer coisa poderia ser levada. Quando Neemias escuta isso, uma tristeza profunda veio à sua alma. Neemias fica tão triste, porque aquilo que nos incomoda é a área do nosso chamado. O que é que te incomoda? O que te incomoda no reino de Deus? O que te incomoda na tua família? O que te incomoda no local onde você trabalha? Isso pode ser um sinal do chamado de Deus para você, porque a tristeza profunda veio no coração de Neemias. E Neemias vai servir o rei, e quando ele entra na presença do rei, ele estava com o rosto triste, ele não conseguiu alegrar o seu rosto. A tristeza era tão grande que ele não conseguiu nem disfarçar. Aí o rei diz: por que você está triste? Por que o seu semblante está assim? Aí a Bíblia diz que Neemias fala assim: ele temeu sobremaneira. Por que ele temeu? Se alguém entrasse, não, era proibido alguém entrar triste na presença do rei. A pessoa poderia ser morta. Se fosse assim hoje em dia, quem chegasse de cara feia na igreja ia morrer. Já pensou? Sentou de cara feia na igreja, ficou sem cantar, fulminado. Quantos sobrariam? Mas as pessoas não podiam chegar na presença do rei com um semblante triste, tinha que chegar alegre. Quando o rei pergunta por que ele estava triste, ele diz: como poderia, rei, eu não estar triste, se a cidade do sepulcro dos meus pais está destruída,
e os muros foram queimados, as portas foram queimadas. Como eu não poderia estar triste? Ele estava, na verdade, justificando a sua tristeza para não morrer. Aí o rei olha para ele e diz assim: o que você me pede agora? Ele diz: então orei ao Deus do céu. Aquela oração rápida: Senhor, me ajuda. Agora eu estava com medo do homem me matar, o homem me deu agora uma oportunidade. Rei, se for do agrado do rei, que o Senhor me dê carta para eu ir lá na minha cidade. Porque esse negócio bateu tão forte aqui no meu coração, veio uma tristeza tão grande, que eu preciso reconstruir a proteção da minha cidade. Essa tristeza, rei, na minha alma, eu quero me envolver com isso. Ele não disse só: rei, eu vou orar e o povo lá vai ficar bem. Ele disse: não, eu quero ir lá. Se o Senhor me der oportunidade e me der carta e me der recurso, eu vou lá reconstruir os muros. Irmão, que ousadia desse homem, por causa do discernimento, de ouvir a voz de Deus, que aquela tristeza não veio do nada, aquela tristeza veio do céu. O rei permite ele ir, e ele vai reconstruir os muros da cidade. E esse contexto aqui, irmãos, é quando eles começam a reconstruir os muros, os inimigos começam a se levantar. Neemias nos ensina que toda construção espiritual vai atrair oposição, inimigos aparecerão. Toda vez que você quiser fazer o que é certo, o inferno vai se levantar contra você. Se você tiver uma vida que não bate de frente contra o inferno, preocupe-se, que pode ser que você está indo na mesma direção do capeta, do chifrudo. Porque se você fizer o que é certo, o inferno vai querer parar você. Quando o muro começou a se levantar, os ataques começaram a se intensificar. O inimigo não teme discursos, ele teme muros reconstruídos, proteção para o seu coração, para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja. Discurso bonito não amedronta o diabo, mas o diabo não gosta que reconstrua os muros de proteção, que vai guardar você e que vai abençoar a sua família. Não basta organizar, irmãos, a casa, o altar, as emoções. É preciso organizar a proteção que guarda você e que guarda a tua casa. Onde Deus está construindo algo, o inimigo sempre vai atacar. Onde Deus quer construir, edificar, o diabo vai se levantar para atacar. Olha o versículo 7 e o versículo 8. O texto é assim: mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as brechas começaram a tapar, iraram-se muito, ficaram com raiva. De onde veio aquela raiva? A tristeza de Neemias veio do céu. De onde veio a raiva desses homens? Do inferno. Também não foi do nada. Também não foi do nada. Pastor, eu estava assim pensando e do nada eu cometi esse pecado, porque do nada veio um pensamento na minha cabeça. Não foi do nada. Também não foi do nada. Foi do inferno. Porque o diabo pode soar coisas ao seu ouvido, oportunidades de pecar, de distanciar-se de Deus. Pastor Billy Graham tinha uma frase, essa frase atribuem a ele, eu não sei se de fato é, mas ele disse: toda vez que um homem decide navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre uma embarcação pronta. Versículo 8: coligaram-se todos e vieram atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Irmãos, quando os inimigos veem o progresso, a obra de Deus avançando, o inferno se levanta. O inimigo não atacou Jerusalém quando estava em ruínas.
Ele ataca quando os muros estão sendo edificados. Ataques espirituais são sinais de que algo está sendo edificado. Vai orar para tu ver. Se um amigo teu que nunca manda mensagem para você não te liga, na hora que você ajoelha, você senta para ler a Bíblia, tudo tranquilo, silêncio, você senta para ler a Bíblia, de repente começa a surgir pensamentos, do nada, entre aspas. Ei, vai mandar mensagem para aquela pessoa que você esqueceu. Ei, tem aquele negócio para resolver. Você vai ficar aí, sentado, tendo coisa para você resolver? Ei, tem aqueles trabalhos que você não fez ainda. Aí você diz, olha, do nada começou a vir um monte de pensamento de coisa que eu tenho que fazer. Do nada, então eu vou fazer. Veio do nada, não veio do nada. Não veio do nada. Faz uma cara de surpresa e diz a essa pessoa lá, diz assim, não vem do nada. Diga a ela, não vem do nada. Não é do nada. Todo ataque espiritual mostra que você está na direção certa. Quanto mais o diabo investe contra você, mais você vai entender que você está indo na direção certa. Irmão, a Bíblia diz que os anjos estavam comparecendo diante de Deus, e Satanás chega lá e diz assim, ó, esse teu servo Jó aí que você está elogiando, porque Deus diz a ele, viste meu servo Jó, homem temente a Deus, íntegro, reto, justo, que se desvia do mal. Aí Satanás, por acaso ele teme o Senhor em vão? O Senhor cercou ele de bens. Por que Satanás, irmão, estava preocupado com isso? Jó era um homem que dava um testemunho de integridade, era um homem que a sua família servia a Deus, seus filhos andavam com o Senhor. O seu testemunho impactava as pessoas da cidade que ele morava. A Bíblia diz que os mais velhos e os mais novos, todos iam pedir conselho a Jó. Por que Satanás vem atacar? Quando é que Satanás veio na terra em pessoa? Não foi um diabo não, foi o próprio Satanás, que é um espírito só. É o chefe dos demônios. Mateus 4. Fala que Jesus estava jejuando. Em 40 dias, Satanás aparece para ele. Satanás diz, não é possível um negócio desse. Ele realmente é o filho. E agora nós precisamos derrotá-lo. Quando há batalhas espirituais, é para que você retroceda. Essa é a intenção do inferno. Mas você precisa reconstruir a proteção certa, para que você não precise parar aquilo que você está realizando como um propósito de Deus. Você não pode parar, você precisa continuar. Crescimento espiritual sem oposição não existe, irmão. Eu não sei quantos de vocês estão ouvindo aquele livro, O Segredo do Lugar Secreto. Irmãos, que bênção, que bênção. Quando eu comecei a salvar os capítulos no computador para enviar no grupo para vocês ouvirem, para quem está no grupo ouvir, eu pensei, deve estar acabando. Eu fui salvando os capítulos, salvando 52 capítulos, falando sobre o segredo do lugar secreto, do lugar de segurança em Deus. Todo mundo gosta do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse é o que tem a proteção, é esse que 1000 cai ao seu lado, e 10.000 à sua esquerda, e 10.000 de um lado e 1.000 do outro, mas tu não serás atingido, porque você fez do Senhor a sua segurança, a sua proteção, aquele que habita na sombra do Onipotente, aquele que habita no lugar de segurança, não é aquele que é crente não, aquele que aprendeu o lugar secreto, de viver no lugar de segurança, de proteção em Deus. E aí, irmãos, eu estou lendo um outro livro físico, Orar e Conquistar o Impossível. Irmãos, e os dois estão falando do mesmo assunto. Eu digo, Jesus, isso não é coincidência, isso não é do nada, isso é do céu. Que o reino de Deus é conquistado pela violência. Faz-se violência para entrar no reino.
Mateus capítulo 12, verso 11, diz que emprega-se violência desde João Batista para entrar no reino dos céus. Irmãos, é batalha, é luta, e você precisa estar com a guarda levantada. Ninguém vai lutar boxe e fica com os braços assim para baixo, levando soco no rosto. Joãozinho veio essa semana brincar comigo, Jadiel fica brincando com ele de luta, e aí ele veio, vem pai, vem pai. Aí eu falei, vamos. Aí fui com o braço baixo. Eles, pai, não é assim, tem que levantar os braços assim. É preciso ter uma proteção, irmão. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Ou o inferno neutraliza você, para você ficar parado e não avançar no reino de Deus. Ou ele neutraliza você, e já já eu vou dizer como é que ele pode neutralizar você, se você não perceber. Ou então ele te derruba. Se ele não conseguir derrubar você, ele quer pelo menos neutralizar você, que você seja um peso morto no reino de Deus, que não serve para nada. Inofensivo. Quando eu era criança, a gente brincava, e quando tinha uma criança que não tinha condições de competir na brincadeira, no mesmo nível da turma, a gente falava, fulano é café de leite. Né? Quem conhece essa expressão, café de leite? Fulano é café de leite. Porque fulano não conta, né? Ele está só brincando com a gente, ele está correndo com a gente, mas para ele não conta ponto. Então, irmão, no mundo espiritual, será que se é café de leite? O diabo olha assim e diz, isso aí é café de leite, deixa ele quieto. Nem precisa mandar demônio nenhum se ocupar com ele, porque é café de leite, não serve para nada. Só vive a vida no mundo natural, não guerreia no mundo espiritual, não é ofensivo com o inferno. Eu quero que você pense nisso. A verdadeira fé vai exigir de você postura, resistência, a consciência de batalha espiritual. Vamos ler o versículo 9. Qual a primeira coisa que ele faz? Neemias entendia, irmão, a batalha espiritual. Neemias era um homem de oração. Quando o rei pergunta a ele, o que você me pede agora? Ele orou a Deus e depois respondeu o rei. Olha quando Neemias fica sabendo da oposição à reconstrução, olha o que ele faz, verso 9. Porém nós oramos ao nosso Deus, e por causa dessa ameaça, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles. Irmão, isso é orar e vigiar. Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. E Neemias entendia essa importância da oração. E foram buscar a Deus, orar. A oração sem vigilância, irmão, é ingenuidade. Tem gente que diz, o diabo está debaixo dos meus pés, e sai da igreja e vai pecar, e o diabo diz assim, pode continuar com esse discurso que eu estou debaixo dos seus pés, mas eu sei quem é que está debaixo dos pés. E vigilância sem oração, irmão, é ingenuidade. Eu vou vigiar, mas você não ora. Não, essa vigilância humana não serve de nada. O diabo pode usar alguém para atacar você e você nem saber que foi o diabo. Porque, irmão, nós temos crentes hoje extremos. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Eu cheguei atrasado porque o diabo me atrapalhou. Não, é porque você é desorganizado. Você já programou sua vida para viver atrasado. Foi o diabo não, foi tu mesmo. Nem precisa de diabo para te atrasar nas coisas. É o diabo, foi o diabo. Tem muita coisa que não foi o diabo, é você mesmo. Não precisa nem de diabo para atrapalhar muitas coisas da nossa vida. Só basta você ser desleixado, sem disciplina. O diabo atacou meu rim. Você não bebe água. Não foi o diabo não, foi tua negligência. Não toma água. No seu caso, beber água é muito espiritual.
Só toma Coca-Cola e café? Quer o quê? Pastor amigo nosso, um pastor chegou atrasado no evento, disse: pastor, eu fui parar no hospital, eu perdi o evento ontem porque o diabo me atacou, rapaz, umas pedras no rim. O pastor disse: irmão, você toma água? Eu disse: pastor, eu tomo suco, eu tomo tanta coisa. O pastor disse: irmão, eu vou te ensinar um exercício espiritual. Beba pelo menos 2 litros de água por dia. Esse diabo não vai te incomodar mais. Já tem outro que pensa que tudo é natural. Tudo é natural. Você sabia que o diabo pode usar alguém para te dar um conselho do inferno, com a carinha mais linda do mundo, elogiando você até, e ser o diabo? Quando Jesus disse que ia morrer na cruz, o que é que Pedro disse? Pedro disse: Senhor, tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai acontecer não. Não. O Senhor é tão bonzinho, Jesus. Não, inclusive eu nem vou deixar isso acontecer. O Senhor morrer? Não. Nem o Senhor deve aceitar isso. Determine, Senhor, que não vai ser assim. Determine. E se precisar de mim, aqui é a espada. Eu não deixo o Senhor morrer nunca. Pedro estava pensando: eu estou sendo bonzinho com Jesus. E Jesus olha e sabia quem estava por trás desse conselho. Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Tem muito conselho que não vem de Deus. Isso há uns 15 anos atrás, eu ouvi a coisa mais esquisita, irmão. Eu estava dando carona a umas pessoas que estavam fazendo veredas antigas aqui. E uma das pessoas falou assim com a outra: disse: fulana, tu está namorando com o ciclano ainda? Ela disse: não. Ela disse: ah, então pega não sei quem. Eu digo: ué, essa mulher é doida, ela não sabe que eu sou pastor, está fazendo veredas. De que conselho do inferno é esse? Você não pode ficar sozinha não, tem que... Quando Pedro vem, irmão, sendo bonzinho, Jesus sabia que era o inferno, que era Satanás se levantando. Aquilo não vinha do nada. Quando Neemias enfrenta confronto, batalha, a primeira coisa que ele fez foi orar, porque ele sabia que aquilo não vinha do nada, era um ataque do inferno. Nós precisamos orar a Deus, acreditando que realmente tudo depende dEle, mas também precisamos fazer a nossa parte, como se tudo dependesse de nós. Eu vou orar, vou buscar a Deus, mas eu também vou vigiar, vou fazer minha parte, para não fazer como aquele irmão. Terminou o culto, o pastor pregou sobre impureza, sobre ver o que não pode na internet, pornografia, e um jovem terminou o culto e disse: pastor, ora por mim. O pastor disse: é por quê, irmão? Ele disse: olha, pastor, eu estou vendo coisa que não deve. O pastor orou por ele. Passou uns dias, o pastor foi visitar esse irmão. Chegou na casa dele, a família já conhecia o pastor. Disse: pode entrar, pastor, ele está aí no quarto. O pastor entra, quando entra, a porta estava aberta, o pastor bateu assim. O jovem estava deitado na cama, tomou um susto quando viu o pastor dele. Pastor! Aí o pastor não entendeu o susto do irmão. O pastor olha para a parede e uma mulher de biquíni, uma mulher seminua na parede. Irmão, tu quer que eu ore por você, pela sua libertação, e é isso que você se alimenta? Então precisa orar, precisa vigiar, porque a proteção, quem coloca até onde pode é você. Olha para mim aqui, você que é pai de família. Se você se envolve com coisas espirituais que dá brecha para o diabo, essa brecha se abre também para a sua geração, para os seus filhos. Se você assiste pornografia, espíritos de prostituição podem visitar seus filhos. Feche as brechas no mundo espiritual, remova tudo que pode fazer você pecar. Porque você é a porta de entrada para a tua família. Tua esposa pode ficar vulnerável por causa de você. Seus filhos podem ficar vulneráveis por causa de você. Erga os muros. Coloque a cerca de proteção no lugar certo. Porque o diabo não está interessado tanto em você,
o diabo está interessado na sua geração. Porque quando você se vê, você vê uma pessoa. Quando o diabo vê você, ele vê uma geração por trás de você. E ele não quer destruir você só, ele quer destruir uma geração que está por trás de você. Nossa luta não é contra carne nem sangue, Paulo diz, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Olha o versículo 13 e 14 de Neemias 4. O texto diz assim: pelo que pus guardas por trás de todos os pontos mais baixos do muro e nos lugares descobertos. Dispus o povo segundo suas famílias, com as suas espadas e com as suas lanças e com os seus arcos. Depois de inspecionar a situação, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, por vossos filhos, por vossas mulheres e por vossas casas. Está vendo que a tua família, a tua casa depende de você? A cerca de proteção é o valente da casa. Quem é o valente da casa? É você, marido. Se o diabo passa por você, a próxima pessoa a ser atacada é a sua esposa. E se o diabo passar também pela sua esposa, o próximo são seus filhos. E a maldição pode se perpetuar de geração em geração. Eu quero que você pense nisso. Neemias posiciona as famílias juntas, cada um perto do que precisava proteger. O inferno se unindo para destruir aquilo que era um projeto de Deus. Ninguém protege o que não valoriza. O que é que você protege? Se você não se preocupa muito com você, porque você é irresponsável, preocupe-se com aqueles que dependem de você. Preocupe-se com aqueles que podem ser atacados por causa dos seus pecados. Porque a sua família depende de você. Pais precisam proteger os filhos, marido e esposa protegem o casamento, líderes protegem o seu rebanho, e os crentes precisam proteger sua vida espiritual. Proteja-se. Lutai por vossos irmãos, por vossos filhos, vossas filhas. Proteção espiritual é a responsabilidade de cada um de nós. Proteja-se. Como é que está a sua proteção? Você está protegido ou está vulnerável? Versículos 17 e 18. Irmãos, eu amo esse texto. Teve uma época que eu fiquei deslumbrado, maravilhado, impactado com o livro de Neemias, porque eu estudei um livro de Rick Warren, esmiuçando cada detalhe de Neemias. Eu fui impactado com isso, o quanto Neemias dependeu de Deus. Que homem de Deus. Olha o versículo 17 e 18. O texto diz assim: que edificava o muro, os carregadores que levavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava uma arma. E os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam, mas o que tocava a trombeta estava junto de mim. Irmãos, no finalzinho desse capítulo, fala que até quando eles iam tomar banho, as armas ficavam do lado. Vigilância, cuidado. Construía com uma mão e estava com a arma na outra para se proteger. Uma mão na arma, uma mão na obra e uma mão na espada. Uma mão na ferramenta e outra na espada. Nós precisamos entender que temos que trabalhar, temos que servir, temos que amar, mas nunca podemos baixar a guarda. Mateus 10, 34. Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não, vim trazer espada. O que é que Jesus veio trazer ao mundo? Se perguntar, as pessoas vão dizer paz, mas ele disse: eu não vim trazer paz. Mateus 10, 34.
Eu vim trazer espada. Olha na tua Bíblia, vê se não está lá. Espada para quê? Para você se posicionar, para você guerrear. Não é para você levar uma vida de brincadeira, não. Você é crente? Por que você é crente? Porque você ouve música evangélica? Sua playlist mudou? Você usa uma roupinha diferente? Você serve a Deus, é isso? O que é servir a Deus? Servir a Deus é levar a sério os princípios e viver de acordo com as Escrituras, concordando você ou não. Ah, eu não ando mais em bar, pastor. É isso que é ser cristão, é? Eu só ouço música evangélica, pastor. É isso que é ser cristão, é? Mas se você continua sendo um peso morto no reino de Deus, você não está funcionando para o reino. Não é ameaça para o diabo. Você não está funcionando para o reino. Você é café de leite, irmão. E a última coisa que eu quero ver com você, versículo 19 e 20. Quero convidar o pessoal do louvor aqui à frente. O texto diz assim, no versículo 19 e 20. Então eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados uns dos outros ao longo do muro. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. Irmãos, que final lindo esse texto fala. Aí ele diz assim: o nosso Deus pelejará por nós. Irmão, eu estou com a espada na mão, mas eu entendo que se Deus não for comigo, essa espada não presta para nada. Eu estou preparado, eu vigio, eu oro, mas se a graça de Deus não for comigo, não funciona, porque Deus é que peleja por mim. A batalha, a luta, eu dependo dele. Neemias diz que quando a trombeta soasse, todos deveriam correr para o mesmo lugar. A proteção espiritual também é coletiva, irmãos. O diabo ataca. Vamos ficar de pé? Coloque-se de pé, por favor. Nós já vamos orar. Fique em pé um pouquinho para circular o sangue. Mexe assim os pés para poder a batata da perna, que é o segundo coração, aí circular direitinho o sangue. O inferno divide para atacar. Você sabia disso? Deus quer que o povo dele esteja unido para que o poder dele flua. Eu vi um vídeo agora de tarde do irmão Prado Clima. Eu não sei se o nome dele é Clima ou se é do comércio dele, não sei. Ele falando da unidade do povo conservador, que pensa em família, em princípios das Escrituras. Nós precisamos estar do mesmo lado, ele dizendo. E citou vários textos da palavra de Deus. Eu digo, está tudo certo. Porque eu falei no início que o diabo ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Você já viu um leão caçando? É lógico que você nunca viu, né, o leão mesmo em si. Mas você já deve ter visto nesses programas de televisão, em vídeos na internet. Como é que o leão caça? Ele fica de longe, espreitando. Os animais ficam comendo, se alimentando em algum lugar, e de repente alguns animais começam a se afastar, e vai comer longe de todo mundo. Ou todos os outros animais vão numa direção, e aquele animal fica lá sozinho. Aí o diabo vem, o leão vem por trás do mato, devagarinho. Quando chega perto, que ele sabe que não dá para aquele animal fugir mais, ele ataca e pega uma presa. Você já viu lá na África, aquelas excursões que tem? O povo fica dentro do jipe, o jipe só tem umas gradinhas do lado, e o leão passa do lado, olhando, e não ataca. Porque mesmo no jipe ele tem um grupinho de pessoas. Você está entendendo? O diabo quer que primeiro você se afaste, que você se distancie do rebanho, porque aí sim você vai virar presa fácil.
É mais fácil andar sozinho, não é? A gente anda até mais rápido. Mas a bênção de Deus nós temos quando estamos juntos. Olha o que ele diz: vamos pelejar por nossos filhos, por nossas esposas, pelos nossos irmãos, e o nosso Deus vai ser conosco. E nesse finalzinho ele diz assim: olha, quando vocês ouvirem o toque da trombeta, se juntem, e quando estivermos juntos, o nosso Deus pelejará por nós. Andar protegido, irmão, é andar em comunhão, é andar em unidade. O diabo vai tentar atacar, levantando fofoquinhas, conversinha boba, tentando tirar a unidade, tentando fazer você desanimar do rebanho. Irmão, todo mundo é pecador. Quem aqui nunca pecou, levanta a mão. Quem aqui nunca pecou? Quem poderia levantar a mão não está nem entendendo o que eu estou falando. O Otto. Otto nunca pecou. Mas todos os outros já pecaram. Por que que você quer se dar o direito de se tornar juiz quando alguém comete um erro? A diferença só é que seu pecado é diferente. Linguarudo, linguaruda, que para cuidar da vida dos outros e não cuida da sua. E aí você se torna boca do diabo para dividir o rebanho. Cuidado com isso. Porque o texto está dizendo assim: juntem-se, e quando estivermos juntos, o nosso Deus pelejará por nós. Não é cada um por si na igreja. Nós somos um corpo. Nós precisamos estar em comunhão. Nós precisamos ter discernimento espiritual. O texto diz: o nosso Deus pelejará por nós. Irmão, não é suficiente você organizar seu altar, suas prioridades, suas emoções. Você precisa organizar a proteção da sua vida. Seu relacionamento com Deus precisa estar protegido debaixo de uma obediência dele. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para você vencer o diabo, a primeira coisa é: se sujeite a Deus. Se tiver qualquer pecado na minha vida, na tua vida, que o Senhor nos faça enxergar, para que a gente se arrependa. Que a pior coisa é alguém achar que está tudo certo, estando errado em pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós sejamos guardados pela graça dEle. Não precisamos viver com medo, mas precisamos viver uma vida de vigilância, sim. Precisamos ter cuidado. Nós estamos reconstruindo, mas não podemos ficar desprotegidos. Reconstrua, mas vigie. Espada numa mão e a colher na outra. Colher de pedreiro numa mão e uma arma na outra. Ferramenta numa mão e a arma na outra. Vigie, vigie.